Lembre-se que eu disse que essa matéria de conjuntos, ela é usada bastante na resolução de alguns problemas. Ou seja, existem alguns problemas que a gente pode, para facilitar a resolução, transformá-los em uma representação de conjuntos, de preferência com diagramas de Venn. Olha, quando você vai resolver um problema de matemática, você não pode perder de vista que esse problema de matemática, normalmente ele não vem escrito na linguagem típica da matemática, naquela linguagem simbólica, que eu gosto de chamar de matematiquês. Não, geralmente os problemas vêm escritos na língua portuguesa, na nossa língua corrente. E aí a gente precisa de ler o problema em português, mas entender o problema no matematiquês, para que nós possamos fazer os símbolos matemáticos e as operações matemáticas para resolver o problema. Então é muito importante a gente saber traduzir do português para o matematiquês ou vice-versa, do matematiquês para o português. Para isso, a gente precisa de conhecer algumas correspondências entre o vocabulário da matemática e o vocabulário da língua portuguesa. Existem umas correspondências, e é isso que nós vamos ver agora. Veja lá. Olha aí. Nós temos, na linguagem da matemática, quando a gente quer expressar a união de dois conjuntos, como nós vimos no slide anterior, a gente usa um símbolo, que é o U voltado para cima. Então, ao usar esse símbolo, entre o A e B, eu estou dizendo que eu estou fazendo a união do conjunto A com o conjunto B. A união B. E em português, o que é que corresponde à união? Aí está aqui destacado. Na língua portuguesa, o que em português corresponde no matematiquês à união é o conectivo ou. Então, sempre que tiver num problema escrito o conjunto tal ou o conjunto tal, ou eu já vou traduzir no matematiquês como operação de união. Então, ou união, ou união. Percebe? Aí, ou é união. A interseção de. Isso é no matematiquês. Coloca o conjunto A, o símbolo da interseção, que é o U voltado para baixo, e o conjunto B. A interseção B. E como é que é a correspondência dela em português? Aqui. Interseção em matematiquês é traduzido no português para conectivo e. Então, A e B é o mesmo que dizer A interseção B. Falar assim lá no problema, os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B é o mesmo que dizer conjunto A interseção com conjunto B. Então temos aí e interseção ou união, certo? E finalmente, a diferença de dois conjuntos, a diferença A menos B. Como é que a gente trata isso? Como é que a gente identifica que a operação é de diferença, mas escrita em português? Caso no enunciado peça para a gente procurar quais são os elementos, por exemplo, exclusivos do conjunto A, aqueles que estão exclusivamente no conjunto A, então eu já sei que ele está se referindo à diferença de conjuntos. Porque para ser exclusivo de A, só pode ser do A. Olhe lá, só pode ser de A, somente do conjunto A, exclusivos de A ou somente de A. O que é? Tudo que está no A, mas não está mais em lugar nenhum. Todos que estão no conjunto A, mas não fazem parte de nenhum outro. Se for, por exemplo, a diferença entre A e B, eu estou querendo dizer que é tudo que se encontra no conjunto A, menos aqueles que fizerem parte do B. Portanto, são os exclusivos de A. Compreendeu? Então, ou união e interseção, e a diferença é representada pelas palavras exclusivos de A, ou exclusivamente de A, somente de A, e assim por diante. Tá claro? Deu para entender? Então vamos lá, prosseguindo.
Para ver se a gente aprendeu direitinho, vamos tomar como base outra vez o nosso velho diagrama de Venn, né? E vamos ver se conseguimos preencher aqui com os algarismos que respondem a cada caso, certo? No primeiro item, somente C, somente C. Aí vamos recordar, o que é somente C? Opa, somente tem a ver com diferença. Então, somente de C, tudo que está no C, mas que não pode fazer parte nem do A e nem do B. São os exclusivos de C. Então, vou dar um tempinho para você pensar. Quais são os algarismos que vão ficar aqui nesse conjunto somente C? Isso mesmo, acertou se você respondeu os elementos 1 e 2. Por quê? 1 e 2 estão apenas somente no conjunto C. Eles não fazem parte nem do conjunto A e nem do conjunto B. Então, eles são exclusividade, são exclusivos do conjunto C. Somente C. Percebeu? Agora aqui, B ou C. Então, vamos parar e pensar. Como é mesmo? Em português, o conectivo ou é símbolo no matematiquês de qual operação? Perfeito, união. Então, eu estou querendo dizer aqui que eu quero colocar dentro dessas chaves os elementos que estarão no conjunto B unido com C. B unido a C. Pense aí, quem é que nós vamos colocar aqui dentro? Muito bem. Quem vai ser colocado aqui são todos os elementos que estão no B unidos ou junto com todos os que estiverem no conjunto C. Então, eu olho aqui no diagrama todos os elementos do B, todos os elementos do C, certo? E agrupo num mesmo conjunto. Então, quem vai fazer parte? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12. Todos os números, os algarismos, digo, que participam do B e que estão participando do C. Todos eles B união C. Agora, A e C. Aí voltamos. O que o E, conectivo E, no matematiquês simboliza? Exatamente, interseção. Então, A e C é o mesmo que A interseção C, ou seja, são os elementos que estiverem ao mesmo tempo no conjunto A e no conjunto C. Então, eu olho aqui no diagrama e procuro quais são os números que estão ao mesmo tempo no conjunto A e no conjunto C. Pense aí. Conjunto A, conjunto C. Acertou quem respondeu os algarismos 3, 4, 6. Vamos procurar aqui. Elementos do A estão aqui. Elementos do C estão aqui. Quais são os elementos que estão ao mesmo tempo em A e C? 3 pertence a A e pertence a C. 4 pertence ao A e também pertence ao C. 6 também pertence ao conjunto A e ao conjunto C. 8 não, porque ele está no A, certo? Mas não faz parte do C. Então, o 8 não está na interseção de A e C. Portanto, apenas 3, 4 e 6. 3, 4, 6. Perfeito? Agora vem mais caprichado um pouco. Somente
os elementos que estiverem em, deixa eu colocar aqui a chavinha, destacar, somente no conjunto B ou C, B ou C, quer dizer, B unido a C. Quem é que está somente, exclusivamente na união de B com C? Está aqui, 1, 2, 10, 12. Veja, B união C são todos esses algarismos aqui, todos esses. Agora, quem está somente na união não pode estar no conjunto A, porque eu quero somente quem está na união de B e C. 8, 6, 4 e 3 estão na união, mas como também faz parte do A, não é somente de B ou C. Portanto, somente B ou C são os números 1, 2, 10, 12. 1, 2, 10, 12. Exclusivos somente B unido com C. E, finalmente, apenas, somente ou exclusivos de A e B. Vamos identificar primeiro. Quem é A e B? A e B é a interseção do conjunto A e do conjunto B. Vamos procurar lá no diagrama quem é que está aqui em A e B. Exato. A e B é a interseção do conjunto A com o conjunto B. Os elementos que participam ao mesmo tempo de A e B estão aqui. São os elementos 8, 6 e 4. Mas a gente não quer A e B, a gente quer aqueles que são apenas exclusivos, somente de A e B. Então não pode participar do C. Portanto, desses três aqui que estão em A e B, eu vou descartar o 6 e o 4, porque eles estão em C, não me interessa. Só me interessa quem é exclusivo do A e B. Então, apenas o 8. Certo? Então, tem uma pegadinha aí. São esses números mesmo? Não, o 4 e o 6 não podem fazer parte, porque o 4 e o 6 não estão apenas em A e B. O 4, 6 e 8 estão no A e B, no A interseção com B, mas não apenas aqui, somente aqui. Eles estão também no conjunto C, portanto o 4 e o 6 não entram aqui nessa resposta. Então vamos corrigir isso. Olha lá. Nós vamos descartar o 4 e vamos descartar o 6. Porque, embora 4 e 6 estejam na interseção de A e B, eles não estão apenas, somente em A e B. Eles estão também no conjunto C. Ok? Então, apenas o conjunto unitário 8. Tudo bem? Então, está aí aquilo que a gente precisava de saber nesse momento. Aqui nós trabalhamos então com a correspondência entre elemento e conjunto. Nós estamos pensando aqui em analisar quem é que está na união, quem é que está na interseção e quem é que está na diferença. Certo? Agora vamos ver outras correspondências. Temos aqui aplicação em problemas. Olha aí. Aqui, agora, chegamos no ponto que a gente precisava. Como juntar tudo aquilo, aquelas associações, né, que nós fizemos, para resolver um problema. Quer dizer, eu vou ter que ter agora a habilidade de ler um problema que está escrito no português, transformar para a linguagem do matematiquês e tentar responder a pergunta do problema. Lembrando que eu vou traduzindo as palavras,
os conectivos, tudo que aparecer em português para a linguagem da matemática. E para resolver o problema, eu vou usar a teoria de conjuntos, porque esse aqui é um tipo de problema que é facilmente resolvido com a teoria de conjunto. E como é que a gente faz isso? Primeiro, vamos ler o problema. Em uma classe de 45 meninas, cada uma delas tem cabelos pretos ou olhos castanhos. Se 35 têm cabelos pretos e 20 têm olhos castanhos, quantas meninas possuem olhos castanhos e cabelos pretos? Esse é um problema típico do qual, para fazer a resolução, a gente lança a mão da teoria de conjuntos. Facinho, facinho. Veja como é que a gente faz. A história do problema é muito simples. Existe uma sala de aula. Nessa sala de aula existem 45 meninas. Só que elas estão divididas em dois conjuntos, em dois grupos. O grupo das meninas que têm olhos castanhos e o grupo das meninas que têm cabelos pretos. Ora, é claro que no meio dessas meninas tem algumas que têm ao mesmo tempo cabelos pretos e olhos castanhos. Então, o conjunto das meninas de cabelo preto e o conjunto que vai representar as meninas de olhos castanhos são conjuntos que têm interseção, porque vão ter meninas que participam dos dois ao mesmo tempo. Então, para isso, eu vou fazer um diagrama de Venn representando o conjunto das meninas que têm cabelos pretos, o conjunto das meninas que têm olhos castanhos. E ali dentro dos conjuntos, nós vamos colocar os dados que o problema informou. Então, primeiro passo, vamos construir aqui um diagrama de Venn que represente o problema. Primeiro, grupo, conjunto das meninas que têm cabelos pretos. Cabelos pretos. CP, conjunto CP. Depois, um diagrama para representar as meninas que têm olhos castanhos. OC, cabelo preto, olho castanho. Certo? Aqui no meio, na interseção do conjunto, vão estar as meninas que têm ao mesmo tempo cabelos pretos e olhos castanhos. Agora vamos ler no problema. Quais são as informações que o problema traz? Vamos lá. 35 tem cabelos pretos. Isso quer dizer que esse conjunto aqui, o CP, esse conjunto todo, deixa eu habilitar aqui a seta. Este conjunto aqui, todo, conjunto CP, todo, ele tem 35 meninas participando dele. 35 meninas com cabelos pretos. 20 tem olhos castanhos. Então, esse conjunto aqui todo, olhos castanhos, tem ao todo 20 meninas. Certo? Então, aqui tem 20 e aqui tem 35. Confere? A pergunta do problema: quantas meninas possuem olhos castanhos e cabelos pretos? E aí? Como é que eu faço? Bom, a pergunta do problema, como nós estamos fazendo matemática, aquilo que a gente não sabe, nós vamos representar com a letra X. Agora, veja bem, onde vai ficar esse X no diagrama de Venn? Fácil. Vamos ler quem é o X? Quantas meninas possuem olhos castanhos? E aí, eu vou até destacar aqui. E cabelos pretos. Aí vamos voltar na teoria que nós aprendemos lá. Né? O que é o E no matematiquês? Operação de interseção. Então, quando ele pergunta quantas meninas possuem olhos castanhos e cabelos pretos, ele está se referindo no diagrama de Venn àquela parte aonde olhos castanhos, o conjunto de olhos castanhos, tem elementos repetidos, tem interseção e com cabelos pretos. Então, aqui no diagrama é esta região.
onde tem meninas ao mesmo tempo com cabelo preto e olhos castanhos. Então, nesse local aí é que nós vamos colocar o X. Pronto. X meninas, eu não sei, mas eu sei que essas X meninas, elas têm ao mesmo tempo cabelo preto e olhos castanhos, porque estão e olhos castanhos, então está na interseção. Perfeito? Bom, sabemos já que esse grupo aqui todo, ele tem 35 meninas, porque tem 35 com cabelos pretos. Então, esse grupo todo, esse conjunto todo, tem 35 meninas. Agora, dessas 35 meninas, nós já contamos aqui um tanto que nós chamamos de X. Então, se das 35 nós já contamos X, quantas meninas de cabelo preto vão sobrar? 35 menos X, quer dizer, o total de meninas menos as X que eu já contei. Então, aqui fora. Certo? Da mesma forma, quantas meninas ao todo tem com olhos castanhos? De acordo com o problema, 20 delas têm olhos castanhos. Se 20 tem olhos castanhos, então esse grupo todo tem 20 meninas, das quais X eu já contei. Lembre-se que o X é a quantidade de meninas que tem ao mesmo tempo com cabelo preto e olhos castanhos. Então, como olhos castanhos tem ao todo 20 meninas e eu já contei X, quem é que sobra? 20 menos X. Certo? Muito bem. Agora, ele fala também no problema que a classe tem 45 meninas. Tá certo? E essas 45 meninas têm cabelos pretos, e aí eu vou grifar de novo, ó, cabelos pretos ou olhos castanhos. Aí eu lembro, opa, ou no português, em matemática significa união. Então dizer que são 45 meninas com cabelos pretos ou olhos castanhos, no matematiquês nós estamos dizendo que o conjunto CP unido, união, ou com o conjunto OC, tem ao todo 45 elementos. Então, eu vou somar as quantidades de meninas que estão aqui no diagrama e dizer que elas têm que totalizar 45. Então, vamos escrever essa equaçãozinha aqui, ó. 35 menos X, que é essa quantidade de meninas aqui, mais X, que é essa quantidade de meninas aqui, mais 20 menos X, que é essa quantidade que está aqui fora. Juntando-se todas essas meninas, unindo todas elas, o total é 45. Agora, uma equação do primeiro grau, facinha de fazer. Esse menos X cancela com esse mais X. Números opostos. Somando números opostos, um anula o outro. Fica então 35 mais 20, 55. Menos X, igual a 45. Agora fica fácil. 55 menos quanto? Que vai dar 45. De cabeça a gente faz. X só pode ser 10. Porque 55 menos 10 é que dá 45. Pronto, está respondido aí o problema. Quem é o valor de X? X, olha aí, X é a quantidade de meninas que está nessa região aqui do diagrama de Venn. E quem é que está aqui no diagrama de Venn? As meninas que ao mesmo tempo possuem olhos castanhos e cabelos pretos. Pergunta do problema: quantas meninas possuem olhos castanhos e cabelos pretos? 10 meninas. Pronto, está resolvido o problema. Resolvemos o problema como? Lançando mão da teoria de conjuntos. É isso que você vai ter que ser capaz de fazer com os problemas que aparecerem para vocês aí nas provas de vestibular e concursos e etc. Tá ok? Deu para entender? É tudo muito rápido.
Mas nós vamos, nas outras aulas, continuar com alguns detalhes ainda da teoria de conjuntos que a gente precisa saber. Ok? Então, até lá, um abraço e obrigado pela atenção.